Cristo. Amém. Eu estava falando, eu estou falando com um senhor, um pastor, ele tirou uma foto com a sua esposa, de uma calça jeans bem retratada, bem sungada. Eu disse: homem, tu não é pastor? Tu perdeste o medo do inferno, porque tu e a tua esposa vão, qualquer dia desse, vão acordar no inferno. Porque a tua esposa está vestindo roupa de homem. Ele, como um bom denominacional, o que ele disse? Ah, irmão, mas isso é lá no Antigo Testamento. Será que ele nunca leu a Bíblia? Ah, irmão, isso lá é que a mulher não vai entrar na roupa do homem, o homem na roupa da mulher, na farda do homem, na farda da mulher. Isso é lá no Antigo Testamento, isso é lá em Levítico. E o Novo Testamento é o quê? Ou ele nunca leu Timóteo? Capítulo 1, livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. Veja bem, que do mesmo modo, olha, que mesmo modo, lá e aqui, Amém. do mesmo modo. Amém. Veja. Ah, irmão, mas naquele tempo, irmão, o homem também vestido a saia. Você está levando Jesus ao ridículo, Deus ao ridículo? Está entendendo, irmão? Por quê? Porque se Jesus disse que a mulher não entre na roupa do homem e o homem na roupa da mulher, porque tinha diferença. Amém. Não é verdade, irmão? Então, Deus falaria uma coisa dessa? Veja, isso é trazer Deus, irmãos, ao nível muito deplorável para um ser racional. Principalmente alguém que diz ser um propagador das boas novas, quer dizer, do Evangelho. Veja bem, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Veja bem, vestido. Não está falando calça preciosa, vestido. Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Veja. Agora, veja, de outra sorte, aqui também nós pegamos uns fanfarrões que se dizem, veja, que tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Irmão, veja bem, também diz na compostura de joias, tranças, não é verdade? Então, uma vez que hoje que certa classe de pseudos cristãos, veja, porque a mulher não pode usar um brinco, porque não, vai para o inferno. Onde é que está escrito isso? A Bíblia diz que quando Moisés precisou de ouro para fazer a arca da aliança e os utensílios do Santíssimo, as mulheres traziam em seus pendentes. O que é um pendente? Era um brinco, elas usavam os adornos também na face, você está entendendo? No pescoço, no braço. Veja. E quando houve o suficiente, Moisés não disse: agora vocês pegam o resto, jogam fora e pronto. Não, ele disse: basta, não precisamos mais, podem ficar com vocês agora. Temos o suficiente. Veja. Porque que diferença tem, meu irmão? Diferença, vamos supor, que diferença tem eu ter a minha esposa, ou eu ter um colar, uma pulseira de R$1.000 e ter R$1.000 lá no banco? Qual é a diferença dos R$1.000? Só que um está em uma joia e a outra está em dinheiro guardado no banco. Agora, a Bíblia diz que se tu vê o teu irmão em necessidade e lhe cerrar a mão,
tu nunca fosse crente, nunca estarás apto para o reino dos céus. Veja. Agora, veja bem, se aquela corrente, veja, cobrir a necessidade do meu irmão, eu tenho obrigação, irmão, de me desfazer daquilo e ajudá-lo. Eu tenho obrigação, meu irmão, moral com Deus, de fazer isso. Você sabia? Amém. Até se tu tiver duas calças, se alguém te... Veja, não precisa nem ser teu irmão. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Mas vai para lá com isso. Esse evangelho não, nós queremos evangelho de prosperidade. Mas qual é a maior prosperidade, irmão, que um ser humano pode ter? De dar ao invés de receber. A Bíblia diz que melhor aventurança é você dar do que receber. Porque se você está dando, é porque você tem, amém? Amém. Se você está pedindo, é porque você está numa situação ruim, deplorável. Não é verdade? É ruim. Então a Bíblia, irmão, ela nos cerca de sabedorias. Veja. Então agora aqui, então, por exemplo, assim, ó, esquecemos tudo que eu falei. Então, já que uma vez, então, se a pulseira, um pendente, ele é pecado, então o vestido também é pecado. Está falando aqui, ó, na compostura de vestidos. No mesmo versículo tocante às joias, frisado de cabelo. Ah, não, agora aqui, veja bem, na compostura de vestidos. Para Deus, irmão, Ele não quer saber se a minha esposa, ela está usando uma seda chinesa ou um vestido de chita. Ele tem que ter o quê? Vamos ler? Olha, honesto e pudor. Amém. Amém? Amém. Agora, hoje, irmão, a ambição está tão grande, irmão, que assim, ó, tá demais. Eu, no meu tempo de evangelista, nós abrimos um ministério lá na cidade de Rio Negrinho, correto? Então, uma região pobre, não muito pobre, mas é sempre assim, né, irmão? Quem ouve o evangelho geralmente é o pobre. Então, por exemplo, assim, ó, quando a minha mulher falava em comprar um tecido, qualquer coisa, eu digo, ó, ela gosta de costurar, compra um tecido e já faz 2, 3 saias para levar para as irmãs lá. Ou for comprar lá, já compra, em vez de ir lá e comprar uma saia, um vestido de, vamos supor, de R$100, compra 3,30 ou 2,50, não é verdade? Porque isso não está no luxo, irmão. Deus não quer saber do teu exterior, Deus quer saber do teu interior, mas desde que o exterior seja honesto e com modéstia, sem lascividade, sem aquelas coisas sensuais. Então assim, irmão, eu fico a me perguntar, será que essas pessoas acham que Deus é algum... Hein, irmão? Porque é disso que eles estão tentando fazer Deus. Ele já não há mais arrependimento do pecado, irmão. Irmão, hoje todo mundo acha que pode pregar, hoje todo mundo tem um quê da Bíblia, todo mundo sabe, todo mundo conhece, veja, e não passam de miseráveis, pobres, cegos e nu. Veja. O Espírito Santo diz, irmão, que esta era que nós estamos vivendo é a era miserável. Veja, com tanta riqueza. Veja, Apocalipse, capítulo 3, se não me engano. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo que está o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus.
Eu sei as tuas obras, que nem é frio, nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno. Veja, cada um tem um quê, um diz que tocante à palavra de Deus. Mas poucas têm a exatidão. O que é exatidão? Nós não podemos viver de 30% do Evangelho. Nós não podemos viver de 50% do Evangelho. Nós não podemos viver 80%. Não, temos que ser 100% na doutrina dos santos apóstolos e os profetas, a qual a principal pedra é Jesus Cristo. Amém. É. Glória a Deus. Meu irmão, está entendendo? Nós temos que ser 100%. Nós não podemos ter isso e desprezar aquilo. Ah, não, eu acredito no batismo, mas não acredito no lava-pé. Eu acho que aquilo ali, Jesus, veja, olha que insensatez. Se o Senhor disse, veja, eu vos dei exemplo, façai-vos uns aos outros. Amém. E daí, irmão? Quem sou eu para achar alguma coisa? Veja, veja bem, é porque me falta conversão. Sabe que eu chego, veja, a deduzir, irmãos, que muitas pessoas estão convencidas e não convertidas, tanto até mesmo nas denominações, quanto na mensagem do profeta desta era. Veja, porque é para esta era que nós estamos vivendo que o anjo está dizendo, veja, aquele do princípio, aquele que era no princípio, veja, olha só, como dizes, olha, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, imagina, irmão. Por isso, lá em São Mateus, capítulo 7, versículo 22, o mestre diz, muitos virão naquele dia e dirão, mas Senhor, expulsei demônio em teu nome. Senhor, em teu nome eu fiz prodígios e maravilhas. Senhor, ai Senhor, aparta-te de mim. Aparta-te de mim, veja. É como se eu fosse teu amigo, somente enquanto você está me servindo. Veja. Enquanto eu estou na tua presença, eu viro as coisas, aquele irmão, só eu sei, veja. Veja, mesmo que você tenha sido, se Jesus te perdoou, quem sou eu? Correto? Veja. Como dizes, rica sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado? Miserável, pobre, segue no... mas nós temos profeta, é mesmo? Mas desde quando o profeta está acima dos mandamentos? Você está entendendo, irmão? É uma era que todo mundo diz que sabe. É uma era tão rica, tão intelectual. Veja, é uma era tão intelectual, tanta informações, tanta, veja. E as pessoas estão cada vez mais ignorantes. Por quê? Porque elas acham que podem criar um Deus, um evangelho e sair batendo asas. Veja bem. Não, mas nós temos profeta, é mesmo? Tem profeta? Mas onde está na Bíblia que o profeta, que os mandamentos de Deus estão sujeitos ao profeta para ele mudar e fazer o que ele quer? Não. Os mandamentos do Senhor é irrevogável. Se tu diz, primeira epístola de São João, lá um pouquinho antes de Apocalipse, veja. E aqui já dei a cara com o netinho do vovô, né? Deixa aqui a fotinha dele, isso vai ser uma bênção. Amém. Se Jesus tardar, isso vai ser um servo do Deus vivo. Amém. Veja bem, irmão. Veja bem. Olha. Aquele que diz, eu conheço. Veja, todo mundo conhece Deus. Porque Deus, porque lá na Bíblia, porque não sei o que, porque lá na minha igreja, porque lá, todo mundo conhece Deus. Eu tenho apóstolo lá na minha igreja, sabia? E lá na minha igreja nós temos apóstolo, nós temos profeta, nós temos sacerdote, irmão tem profecia, irmão vai e já começa. Olha só. Aquele que diz, primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 4.
Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, olha, é mentiroso. O Espírito Santo está te chamando de mentiroso, não é eu. Não está escrito, irmão? Amém. Mas é de rir mesmo, irmão, é de regozijar, porque o Espírito Santo está testificando contigo. Isso alegra-nos. Amém. Por quê? Porque nós não estamos aqui para impor condições, irmão. Nós estamos aqui para nos sujeitar, porque Ele é o mestre. Amém. Ele é o mestre. Veja. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Amém. Irmão, está entendendo? Então, desde quando um profeta diz, irmão, o irmão Branham, como assim diz o Senhor, ele é implacável, é perfeito, é Deus na boca dele. Agora, irmão, ele pode cometer enganos como qualquer outro pregador pode cometer, porque não é perfeito. Perfeição é somente em Jesus Cristo, irmão. Amém. Veja. Então, falando como aí, você veja bem. Mas isso é lá no Antigo Testamento, mas nós temos o Novo Testamento, irmão. Nós temos recheado de Novo Testamento. Veja. Nós temos recheado, irmão. Essa palavra é tão bendita, irmão, que as pessoas fazem tanta força para ir para o inferno. As pessoas estão fazendo tanta força hoje para ir para o inferno, irmão, que olha, eu não. Veja. Mas então nós vimos que na semana passada, semana passada, domingo, semana passada, não, essa semana, porque domingo é a primeira-feira, correto? Amém. Veja. A coisa, irmão, a coisa é tão explícita, porque este senhor que está lá no comando do romanismo, esse papa que está lá, ele diz que o domingo ele está fazendo os seus movimentos, veja, como diz, mexendo os seus palitos, para que no domingo, somente, veja, os serviços de emergência, aquele essencial mesmo é que vai funcionar. Veja, o resto tem que estar na igreja. Mas agora me mostra aonde os apóstolos assinam embaixo disso. Nós sabemos que quem mudou a guarda do sábado para o domingo foi Constantino Domingues, junto com o batismo em nome de Jesus para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A mesma pessoa. Porque em Apocalipse está escrito que assim, veja, o Satanás, ele quer se sentar no trono parecendo Deus. Então veja, como Satanás, veja bem, veja, Deus tem o sábado, ele quer o domingo. Veja. Deus tem o batismo no nome dele, ele quer colocar ofícios. Veja. Pervertendo uma ordem que logo, hoje não vai dar para chegar. Talvez, irmãos, tenha uma novidade para vocês. Não chorem. Chegamos hoje no último capítulo de São Mateus. Há quase 7 meses nós estamos nos alimentando deste livro tão maravilhoso, na verdade, que é o livro de São Mateus, o primeiro livro dos 4 evangelhos. Amém. Então, nós vemos que, veja bem, isso aqui, irmão, ele deixa bem claro aqui uma coisa, veja. Veja bem. São Mateus, capítulo 28, versículo 1. E no dia do sábado, quando já despontava o primeiro dia, veja, despontava, já estava começando a acabar o sábado. E lá nós sabemos que lá no Oriente Médio, para aquela, quer dizer, não sei se é todo, Israel, no pôr do sol, não é meia-noite aqui que nem nós. Veja, no pôr do sol, quando o sol se põe, começou um novo dia. Veja. Que nem hoje, veja. Hoje lá em Israel já vamos supor, eles têm alguma, não sei quantas horas de fuso horário, veja. Mas hoje já é quarta. Nós ainda estamos na terça, porque o horário nosso é 24 horas. Lá não, lá já, terça-feira já acabou. Então, veja bem, deixa que a Bíblia fale por ela, não é verdade? Veja. Despontava o primeiro dia da semana.
O domingo sempre foi a primeira-feira, nunca dia de repouso. O dia do repouso físico é o sábado. Amém. Veja, por quê? Porque o nosso descanso espiritual, quer dizer, espiritualmente, irmãos, nós descansamos quando entramos em Cristo, através da santa doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então nós entramos no repouso espiritual. Eu estou tranquilo. Amém. Veja, se Jesus, veja, não vier buscar nós, nós não formos arrebatados. Veja, nós estamos descansados, porque sabemos que a hora que Ele requerer a nossa alma, nós vamos para junto dEle. Veja, que não é junto dEle, mas é um pouco abaixo dEle, onde estão descansando os salvos. Aqueles mesmo que nós ouvimos na semana, no primeiro dia da semana, no domingo, veja, que aqueles que estavam, que dormiram na promessa de que Deus tinha para Abraão, e Deus não refuta a sua palavra, Deus prometeu, está prometido e ponto final. Amém. É isso que nós temos que crer, irmãos. Veja, mostra outra testemunha, então é legítimo, porque Deus disse a Moisés, pela boca de duas testemunhas. Veja bem, então aqueles que estavam dormindo debaixo da aliança com Abraão, através da circuncisão, veja, o que aconteceu? Veja bem, agora veja bem, irmãos, antes de Deus fazer os mandamentos, Deus já tinha uma aliança com Abraão através da circuncisão. Veja. Depois Deus veio e criou os mandamentos para conter mais o povo na sua lei, para que eles viessem a ter um temor a mais. Por quê? Porque eles só estavam acostumados, irmão, a pancada e pancada. No Egito era só laço e laço e laço e laço, come, dorme, levanta, laço, laço, come, dorme, levanta, laço, laço e trabalho. Veja. Era isso? Agora você imagina, irmãos. É que nem quando você tem, eu criei muito cabritinho quando era pequeno. Eu tinha o Carlinho Sapateiro, um amigo meu de infância, nós caçávamos muito junto. Então, nós vivíamos juntos, nós tínhamos um viveiro lá e passarinho, e nós era bem junto. Então, irmão, ele tinha cabra de leite. E quando vinha um machinho que eu ia lá e adquiria aquele machinho dele, depois de alguns dias, e eu acabava de criá-lo na mamadeira em casa. Veja, e quando ele ficava lá no aprisco dele, eu ia lá, tratava ele. Quando ele via com a mamadeira, ele já começava a pular dentro do aprisco. Quando ele ficou grandinho, que eu soltava ele assim, irmão, ele saía corcoviando todo feliz, esbarrava nas coisas, esbarrava numa coisa, veja. A mesma coisa era Israel. Imagina um povo que viveu toda a vida debaixo de ordem, de escravidão, de espancamento, de repente recebeu uma liberdade, aquele mundo. Ah não, veja. Eles estavam começando a cometer atrocidades, e Deus conhece o pensamento do coração do homem. Tanto que a primeira vez que Moisés se ausentou, o que eles fizeram? Eles fizeram um ídolo para adorar e conduzi-los de volta para o Egito. Veja, eles estavam tão acostumados, irmãos, veja, que eles não sabiam outra coisa, senão acordar, trabalhar, comer, apanhar e trabalhar, comer. Esse era o cotidiano deles. Veja bem. Então depois de Abraão, veja bem, muitas centenas de anos se passaram até chegar no cativeiro e a libertação de Israel do Egito através de Moisés. Veja. Então, irmão, sempre veja, Deus ordenou, veja, agora veja bem. Aí você vai me dizer, tá vendo, irmão, você se enforcou com a própria corda. Aquilo era para os judeus. Quem foi que te disse? É porque você não leu com atenção a Bíblia Sagrada.
Porque a Bíblia Sagrada diz que lá do Egito saiu uma multidão mista com Israel. E aquela multidão mista também estava debaixo das mesmas ordenanças que o povo judeu. Quanto mais nós agora. A Bíblia diz que Deus ele iria provocar ciúme do povo com a outra nação. Agora imagina, se eu for querer provocar ciúme para minha esposa, eu vou lá e pego qualquer mulher, coitado, meu Deus, ela está doido, né? Que ciúme ela vai ter? Agora assim, né? Na verdade, aí vice-versa. Coitada, pegou um pior do que eu. Tadinha. Você está entendendo? Você acha que Deus vai requerer menos do povo gentil do que ele requer do povo de Israel? Banana? Não, Senhor. Ele veja, sem santificação ninguém vai ver Deus. Amém. Perdoe pelo banana. Mas é a verdade. Não é verdade? Essa é a circunstância, irmão. As pessoas elas leem a Bíblia já com uma opinião formada e não conseguem captar esses detalhes, essas pepitas. Então fica fazendo assim, ó. Veja, hoje, irmão, antigamente, você tinha que ser evangelista. Né? Se você pudesse ser um missionário, você também ia. Que essa igreja te enviasse. Você tinha que ser, você está entendendo? Evangelista, missionário, diácono, porteiro, enfim. Para gradativamente você chegar onde? Na hierarquia, no ponto máximo. Mas isso não era porque você praticou, não. É porque Deus você tinha que buscar por esse dom. Veja, por esse privilégio. Veja bem, de chegar aqui, no púlpito para pregar. Você tem que manusear essa espada de 2 fios. Veja. Porque ela é tanto um escudo, um broquel, como uma espada. Ela te defende e ela te livra do inimigo. Porque esta palavra, ela é bendita, ela é santa. Amém. Veja. Hoje simplesmente eles vão lá, fazem não. Veja. E saem falando asneira. Não, eu sou bacharelado, meu Deus, de PhD, DDD, BBB. Irmão, coitados. Aquilo ali no dia do Senhor vai queimar tanto na mão deles, que eles vão querer se livrar desta praga e não vão conseguir. Veja. Porque a teologia, irmão, ela tem afastado as pessoas do amor de Deus, do temor a Deus. Esses evangelhos frouxos, perdão, Senhor, nem de evangelho isso pode ser chamado. Porque como uma pessoa pode ler as cartas de Mateus, de Marcos, mas não crer naquilo que ele falou, só crer naquilo que ele quer crer. Irmão, isso é uma idiotice. Me perdoem a sinceridade. Mas quando eu vi, veja, irmão, eu me senti um verdadeiro idiota. Por quê? Porque eu não li a Bíblia mais defendendo o Evangelho. Não que Deus precisasse de mim para defendê-lo, mas de mim para propagá-lo. Assim como Satanás me usou para propagar o reino dele através de drogas veja, ele também, agora ele precisa para me propagar o reino de Deus. Assim como, veja, Satanás é um personificador, ele não pode criar nada. A única criação dele, a única paternidade atribuída a ele é a mentira. Ponto final. Então ele precisa de pessoas. Veja, ele coloca uma vaidade na pessoa que ela se acha que... Veja. E ele sai lá, o coitado. Agora, sai da igreja BC. Veja. Por causa de quê? Por causa de dinheiro. Mas leva a mesma imundícia da doutrina de Satanás. A doutrina de Constantino Domingues. Você está entendendo? Veja. Qual o motivo de eu ter saído, não que eu saí, eu continuo, não é verdade? Mas de ter construído esse tabernáculo.
Pastor Francisco, irmão Arílio, está na hora, vai, constrói. Vai, eu achava até que era uma brincadeira. Correto? Aqui eu estava construindo uma kitnet para alugar e está hoje um tabernáculo pela misericórdia e bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja. Então veja bem, irmãos. Então os mandamentos eles nunca foram refutados. Nunca. Nunca. Veja bem. Veja. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Veja. Tipo aquele relógio ali, elas desse jeito assim, ó. Ai, 5. Só que vamos supor que o relógio é do sol. Ainda dá para ver os raios solares lá. Não podemos sair ainda. Não dá. Agora vamos. Veja. Já estava escuro. Já estava despontando. Veja. O primeiro dia da semana. Quer dizer, já estava iniciando o primeiro dia da semana. Veja bem. Veja. E eis que houvera, veja, um grande terremoto. Este houvera está no passado. Ele não disse, e houve um grande terremoto. Não, houvera, quer dizer, antes dela chegar lá, já tinha havido um terremoto. Esse terremoto que abriu a sepultura. Jesus Cristo, ele não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou no sábado, porque Deus, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. A Bíblia diz que Deus, na variação do dia, ele ia ter comunhão, veja, ele ia ter companheirismo com Adão e Eva. Tudo que Deus criou era tarde e manhã do primeiro dia. E Deus viu que era bom. Tarde e manhã do segundo dia, tarde e manhã, nunca manhã e tarde, sempre tarde e manhã, veja, sempre na variação. Então nosso Deus não muda, né? Amém. Por quê? Porque ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Ele nunca disse que era Senhor do domingo. Ou da segunda-feira, veja. Por quê? Do domingo pula para a segunda-feira. Não, porque domingo, né, é a primeira-feira. Domingo é por causa de Constantino Domingues. Lá sempre foi o primeiro dia da semana, nunca foi chamado domingo. Agora o sábado sempre foi o sábado e vai ser até o dia que nós formos espiritualmente desfrutar dele junto de Jesus Cristo. Até então o sábado, irmão, ele é o descanso físico, é para tu descansar, para tu pegar a tua família, ir adorar ao Senhor Jesus, ir passear, ir evangelizar, ir, ler a Bíblia, veja, essa é a criação do sábado. Porque Deus viu que o homem era tão egoísta que ele olha, ele é que nem assim, ó, ele trabalha, depois vai gastar o dinheiro tudo com remédio, depois de velho. Por quê? Porque não tirou um tempo para Deus, irmão. Ele está lá na igreja, mas está com a cabeça lá no trabalho. Ele está na igreja, mas está com a cabeça lá no, veja. Pobre alma. Por isso a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares. Guarda. Esquece, deixa os problemas lá. E entra e vem adorar o Senhor Jesus, prestar atenção na leitura. Veja. Houvera, está no passado. Ele não disse houve um terremoto. Quando ela disse, não, houvera. Já tinha acontecido o terremoto antes delas chegarem no sepulcro. Veja. Veja bem. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu rosto branco, e o seu vestido. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo
Respondendo, disse às mulheres: não temais. Veja, quando elas chegaram ali, o anjo já estava sentado sobre a pedra, porque houvera um terremoto. Veja, aqui. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Amém. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, onde ele estava. E depois, imediatamente dizei aos seus discípulos, veja bem. Agora aqui nós vimos que aqui o anjo, veja bem, irmão, o anjo anunciou que elas anunciassem aos discípulos, não para o mundo. Para os discípulos. Por quê? Porque Jesus, veja, já tinha marcado uma reunião particular com os seus discípulos. Ele mesmo disse para eles, veja, pois disse, e depois, imediatamente, veja, Jesus tem pressa, imediatamente dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Veja. E saindo elas pressurosamente, veja, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Elas não foram Jesus ressuscitou. Não. Elas foram, elas tinham um objetivo. Você tem um objetivo. Veja, nós temos um objetivo. É clamar hoje sim. Veja, ao mundo que Jesus Cristo ressuscitou. Agora, somente os filhos ouvirão. Amém. O religioso, ele vai pensar que ouviu, mas ele não ouviu. Por quê? Porque ele deixou-se enganar, veja bem, pelos conceitos doutrinários do homem e se desviou do caminho. Veja. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Veja bem, vão lá, vai lá para Galileia, porque lá, veja, então nós teremos uma confraternização, nós teremos um companheirismo, veja, e ali vocês, veja, vocês vão receber a comissão, veja bem, e chegaram lá, eles estavam, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Veja. Tomaram o conselho dos anciões, deram bastante dinheiro para eles. Se alguém não, eles vieram lá, fizeram lá e vieram lá e roubaram o corpo. Veja bem. Veja o que é, irmão. Veja o que é a religião. Veja. Hoje, veja,
o quadro está um pouco invertido. As pessoas pagam para ouvir mentiras. As pessoas pagam para um pastor dizer que ela pode andar nua, que ele pode andar nu e tudo bem, vai para o céu. Eles pagam para ter o seu ego, a sua carne massageada. Veja, porque acham, veja, a Bíblia diz que o irmão Paulo, ele diz assim, ó, temo, porque após a minha partida, introduzirão lobos vorazes no meio de vós. Jesus disse isso para eles, para os discípulos também. Que eles vejam, que há lobos em pele de ovelha. Veja, porque eu queria apresentar vocês como uma virgem a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês também vão ser enganados. Veja. Hoje nós vimos isso, irmão, por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, Salomão diz assim, ó, que quando você começa uma coisa errada, ela termina errada. Correto? Se você começa a construir uma casa com um fundamento errado, no final da obra você vai se incomodar. Se ela não despencar, é rachadura de lá, é rachadura de cá, e vai, veja, se não cair. Veja. Agora, quando você constrói sobre um alicerce, veja, ela pode até ter umas trincas, mas não rompe nunca. Correto? Mas isso não por causa do fundamento, mas por causa do movimento do solo, né? Passa muito carro pesado e é outra coisa. Veja, assim, irmãos, assim é o que? Esta religião medíocre, que invadiu até mesmo a noiva. Veja, porque como uma religião, irmão, por exemplo, eu posso começar algo errado, mas não preciso terminar errado. Correto? Basta eu buscar a fonte que me fará, veja, que me fará instruído naquilo. Veja. Que me instrua naquilo. Então o que vai acontecer? Você está entendendo? Eu era um pregador denominacional. Eu pregava a Trindade como eu prego hoje a unicidade. Não com tanta certeza do que eu faço hoje. Porque, veja, até então eu tinha uma aparente certeza. Por quê? Porque eu nunca tinha me deparado com a verdade. Mas agora que eu me deparei com a verdade e não há outra verdade, amém. Veja, então eu estou muito mais seguro. Agora, eu poderia me dar o luxo, na verdade, de cada um de vocês também, de voltar para a denominação. Veja, Orfa, Ruth e a velha Noemi. A Orfa, ela não titubeou nem um minuto em voltar para o velho sistema, a velha Moabe. Veja. Você sabe que os moabitas, eles são filhos daquele que saiu lá com Abraão, Ló. Eles eram filhos de Ló com a sua filha, Moabe. Veja, porque quando morreu lá, a mulher dele lá, veja, ela saindo da cidade, mas ela tinha o seu coração lá. Ela não resistiu. Ela era a primeira dama da cidade. Hoje disse, vocês vão e não olhem para trás. Mas como o desejo dela estava lá, nos bailes, nas coisas, veja, ela estava com o seu coração dividido. Assim são muitas pessoas que vieram para Cristo,
Mas no decorrer dessa medíocre religião, esses pastores, que são pastores de... Nem o cabrito merece um pastor assim. Um pastor que faça com que você venha distorcer a palavra para se manter no jugo de uma pessoa. Veja, nenhum cabrito merece um pastor assim. Veja, porque o pastor, ele tem que ser, veja, um representante de Cristo na terra. Veja, você é um pastor e há um sumo pastor acima de ti. Veja, então veja, Amém. A outra não teve nenhum, não, vai, volta para tua casa, tem ideia nova. Olha, o mesmo discurso que Noemi deu para as duas noras estavam ali. Ambas viúvas, sem filhos. Veja. Não, volta para casa, vocês são bonitas, né? Vocês ainda vocês podem casar, são novas, vocês honraram, veja, o marido de vocês. Não, os pais de vocês vão receber vocês de volta em casa. Vocês são viúva. Vocês não pularam a cerca. Vocês não se enredaram com outras coisas. Não, vocês estão viúvas. Não é verdade? Veja. A outra... Me diz, não, mesmo que se eu fosse nova, se eu pudesse gerar filho, se eu pudesse arrumar outro marido e gerar filho, vocês não ia dar tempo dele crescer e virar homem para gerar filho em vocês, para vocês. Não ia dar tempo. Então volta para casa de vocês, volta lá para o pai de vocês, volta para casa. A outra, agora a Ruth não, a Ruth tomou uma decisão. Oh meu Deus, oxalá as mulheres tivessem a craca, quer dizer, perdão Senhor, as não, todas, né? Porque nós temos mulheres com o mesmo timbre, o mesmo caráter de Ruth, não é verdade? Mas veja, o que o salmista, o que o pregador diz? Entre 1000 homens, veja, foi encontrado. Agora, entre mulheres não foi achada nenhuma. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque o diabo sabe, irmão, sabe que a mulher, veja, ela é a natureza dela. Por isso a Bíblia proíbe expressamente de a mulher pregar, ter autoridade sobre o marido, veja. E parece que maridos que estão com a Bíblia na mão, eles não se deram conta disso. Vou fazer. Não, tu não vai fazer porque é contra a palavra. Ah, mas não, está aqui, está escrito aqui, está vendo? Tu não vai fazer, pronto. Não, tá bom, não, pode fazer, não tem escritura que te proíba, não, vai ficar legal, pode crer, vai bacana, vai dar. Amém? E se ela é uma mulher de Deus, ela vai compreender que aquilo ali, veja, é a vontade de Deus. E ai daquele que não fizer a vontade de Deus, prepare-se, porque o teu lombo vai arder. E vai arder e não vai ter pomada que cure isso. Não vai. Então, se você não crê no Deus da Bíblia, o que você faz dentro de uma igreja? Se você não crê no Deus da Bíblia, o que você faz dentro de uma igreja? Que a Bíblia diz que o laço vai pegar nas costas do ímpio. O laço vai pegar, irmãos. Trevas e ranger de dentes. Haverá dia como nunca houve na face da terra. O homem vai desejar a morte e não vai encontrar. Tivemos o primeiro ai, a Primeira Guerra Mundial. Tivemos o segundo ai, a Segunda Guerra Mundial. Agora volta o outro ai, a Terceira Guerra Mundial. E ai daquele que ficar aqui. Ai daquele. Vai haver, irmão, dias, veja, a Bíblia diz que vão procurar, vão desejar a morte e não vão encontrar. Você já pensou que situação? Você já pensou, irmão? Então,
o que você faz? Não é verdade? Com a Bíblia, se não for para obedecer ela. Porque quem não tiver, irmãos, se nós não tivermos nesse padrão que a Bíblia requer de nós, nós seremos os mais miseráveis da face da terra. Veja. Os mais miseráveis. Eu gostaria, mas nosso tempo voa. Vamos, incline sua cabeça e vamos orar. Amado Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Nós sabemos, Pai, que não é da tua vontade, Pai, que ninguém se perca, que todos venham a se salvar. Mas, ó Deus, ajuda, Senhor, o meu próximo. Pai querido e santo, dai-nos do teu Espírito, Pai, renova-nos, Senhor, todos os dias. Ó Espírito Santo, venha nos moldar. O Senhor é o oleiro e nós somos o barro. O Senhor tem toda a autoridade, Pai, para fazer de nós segundo tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te suplicamos. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um dos teus filhos. Ajuda, Senhor, o nosso próximo, Senhor, a despertar para este tão grande livramento, Pai. Pois te pedimos em nome de Jesus Cristo. Dai-nos no decorrer de semana debaixo de tuas potentes mãos, Pai. Ó Deus de misericórdia e bondade. Pois te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Deus os abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.